Fala pessoal, estamos começando nossa live de hoje. Eu e o Guilherme, chamando ele aqui. E aí, meu Opa, querido? Que e aí, Zé, saudade, tudo pô. bom? E aí, meu irmão? Deixa eu botar o título aqui. Como é que tu tá, Guilherme? Tudo ótimo. Brilhando nas suas lives diárias de meio-dia Né? e 50, pô. E aí, meu querido? Tudo Tudo bem bom? aí? Ô, Guilherme, meu irmão. Cara, a ideia dessa live era a gente. Eu todo dia tava pensando assim. Esse slogan aí, né? Deus, Pátria, Família. E agora ganhou liberdade. A liberdade foi o plus. Uhum. Ele, porra, tem sido repetido aí, né? Pelo Bolsonaro, pela direita, várias das vezes. E beleza, a Sim. gente vai tocando assim. E até outro dia alguém falou pra mim: ah, esse negócio de família, mó viagem, porque acaba criando aresta com, enfim, vamos dizer assim, famílias não tradicionais, isso não é estratégia. Aí eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar em cada uma dessas palavras, né? E ver como, assim, no fundo, acho que inconscientemente, consciente ou inconscientemente, né? Cada uma delas faz muito sentido para tu botar as coisas no devido lugar, né? E na verdade seria difícil imaginar que fosse ao contrário disso. Então, ao meu sentir, né? Quem assim, se arrepia com alguma dessas palavras aí, Deus, pátria, família, liberdade, cara, ao meu óbvio sentir, tem algum desvio, né, cara? Tem algum desvio claro e não é possível que a gente construa uma civilização desviando disso. Então, essa é a minha ideia. A minha ideia é de passar um pouco em cada uma dessas coisas, apesar de eu saber que você é um cara pessimista com a direita, porque sabe que mesmo que o Bolsonaro ganhar, tu sempre fala que isso não vai resolver tudo, etc. E tal. Sim. Ou vai resolver muito pouco, assim, né? Mas é que eu acho sobre isso já é o seguinte, né? De bate-pronto. Não tem como ser muito otimista com a direita em termos históricos, assim, né? Olhando a direita atual brasileira, olhando a história da humanidade. Olhando o contexto contemporâneo do Brasil, obviamente as opções se tornam melhores, né? Mas quando você olha os 2.000 anos de história, entendeu? Júlio César, Carlos Magno, Justiniano, Dom Manuel, sei lá quantos heróis tiveram na história, eu acho que a gente se nivela muito por baixo, né? Esse é um problema para mim, assim, eu tenho um problemaço com isso. Mas eu acho que Deus, Pátria e Família, né? Que eu prefiro, sinceramente, a Deus, Pátria, Família e Liberdade, só porque quatro nomes já é ruim. Primeiro que já é um slogan pior, né? Se você adiciona um quarto nome, já fica mais difícil de saber o que É, está sendo é, falado. E eu acho que Deus, Pátria e Família já é melhor que Deus, Pátria e Família e Liberdade, porque quando eu ouço a palavra liberdade, eu penso, sei lá, no Partido Novo, entendeu? O que já me dá uma preguiça intelectual. Mas é claro que é um sim. conceito que tem coisas boas por trás, né? É claro que tem coisas boas, assim. Mas meu pessimismo com a direita, eu acho que é porque eu queria ver a direita ganhando. E tudo que eu sou pessimista é porque eu acho. Eu não gosto de apostar em coisas que vão perder, sabe? Eu gosto de coisas que ganham. Eu Parece também, um por isso que pouco. eu sou Flamengo, porra. Exatamente. Tipo, tem coisa. Eu sou palmeirense, então tem alguma outra. Eu, É, eu gosto de coisas que ganham, eu tamo gosto do perto. cavalo vencedor. E eu acho que a direita não pode assumir o papel de ser o cavalo perdedor, sabe? Ela não pode se colocar na posição de ser o cavalo perdedor. Ela tem que querer ganhar. E eu vejo muito isso, assim, em termos políticos. A esquerda quer ganhar e a direita não. A direita quer que a esquerda ganhe. E isso, assim, isso é muito Atualmente, tu estranho diz? para. Eu acho que sempre, assim, eu acho a direita moderna, assim, muito entreguista no geral, sabe? Porque pensa comigo, assim, alguém duvida que a esquerda quer tomar o poder? Ninguém, certo? Para ninguém que eu falo, em nenhum lugar eu vou e falo, a esquerda quer tomar o poder e ninguém duvida disso. E a direita, ela tem. Morre de medo de falar isso, sabe? Até de pensar isso. Eu falo, eu quero tomar o poder. Só surge um medo, assim. Eu não, nunca. Eu não quero tomar o poder. Eu não vou me sujar com essas coisas. Quando você fala uma pessoa de esquerda, ela fala, eu quero ganhar a guerra cultural. Eu quero ganhar a guerra cultural de qualquer maneira e eu quero que os meus adversários sejam derrotados. E quando você fala com o cara de direita, ele fala, não, eu não quero ganhar a guerra cultural. Eu só queria ser deixado em paz, certo? Eu só queria tocar minha vida. Ou ele fala É, assim, não quero derrotar meus adversários, eu só quero que cada um viva do jeito que quiser melhor, assim.
Então eu vejo uma guerra muito assimétrica, sabe? Que um lado quer muito ganhar e o outro lado ele quer pouco. E o lado da direita, normalmente, é o lado que tem mais vergonha de ser combativo. Ah, ele tá toda hora É. pedindo desculpa. Mesmo até o. Mesmo Até até porque é difícil, né, Guilherme? Atualmente é difícil. É difícil. Até o posicionamento óbvio da direita é porque ele entende que tem que, acho que talvez pisar em ovos, porque senão, né, a reação é desproporcional demais também hoje em dia, né? Assim, sim, o quem que vai nos só acudir, mostra. né? Sim, o que só mostra que na verdade, Não, o que na verdade establishment. perdeu a guerra, né? Exato. Tá perdido, Exatamente. irmão. Exatamente. O que é o Por indicativo maior do que eu apatia, tô né? falando. Porra, Só muita prova que eu tô apatia. É. falando Claro, no nível exato, grande que eu tô perfeito. falando. É porque eu morro de medo de falar alternativa. Bom, se você morre de medo de falar alternativa, então no mínimo você tinha que estar falando as coisas como Empenhado. elas são, porque o seu adversário É. manda, né? Exato. No E, fundo, e a direita tá submetida. submetida. E isso tinha que ficar mais claro para as pessoas, porque elas têm uma impressão errada, né? E eu acho que isso tira a responsabilidade do regime, sabe? Porque é o seguinte, quem manda, isso é uma coisa que eu falo muito lá no meu curso de filosofia política, o establishment ocidental é o progressismo, é aquilo que é chamado da esquerda. Ele é o responsável pelas coisas. Isso é fácil de aferir por algumas poucas perguntas. Quantas universidades grandes mundiais são de direita? Nenhuma. Nenhuma grande universidade no mundo inteiro é de direita. Quantos grandes órgãos de mídia mundiais são de direita? Nenhum órgão grande de mídia no mundo inteiro é de direita. Quantas grandes instituições financeiras do mundo são de direita? Nenhuma. Então, na verdade, o establishment é a esquerda, assim, Sim, né? E quando sim. você é, Mas como é que é da ninguém direita, percebeu isso, Guilherme? Como é que é os isso que caras eu tô conseguiram chocado. tomar E esse tudo é um em por tão isso, por pouco exemplo, que eu gosto tempo? muito da direita brasileira. Eles não falam isso, eles não perceberam isso. Eu não sei como explicar isso, sei lá. Eles parecem fingir que o regime é neutro, sabe? E que cada um Aham. pode, tipo, como se fosse. Eu não sei, eu acho que eles, por algum motivo, a gente finge como se fosse tudo tivesse num pé de igualdade, entendeu? Não, tem dois lados numa disputa, sabe? Dois lados mais ou menos equânimes, né? Tem o cara da direita, tem o cara da esquerda, uma hora ganha um, outra hora ganha outro. Não existe isso, não é assim que funciona. É Mas eu totalmente. acho que atualmente o pessoal deu uma acordada para isso. Inclusive o próprio governo, assim, em matéria de posicionamento, é Acho. muito. E sei lá, eu acho que isso é muito exposto, Acho que assim, do cresceu tipo, muito. cara. E não, eu acho que no segundo turno agora a coisa degringolou, né? A postura do Acho que TSE. caiu mais a ficha, porque. Porra, ficou muito parcial, cara, entendeu? É, Acirrou muitos é, ânimos, assim. E a sim, mídia é aquela coisa inteira meio que eu vou falando, batendo. Na né? verdade, na verdade, o Bolsonaro ele tá com dificuldade de ser reeleito, cara. Eu tava até Uhum. refletindo, né? Em primeiro lugar, acho que a pandemia, Sim. óbvio, mas assim, não é a pandemia de per se, porque a pandemia até que foi bem administrada no Brasil, se tu olhar os números, né? Sim, sim. É, assim, qualquer análise sóbria de números do governo, sóbria, você percebe que é um bom governo. Agora, só de eu pronunciar as Uhum. palavras bom governo em 90% dos ambientes, as pessoas quase pegam em pedras e rasgam as vestes, assim, sabe? Por quê? Porque elas se pautaram num sentimentalismo de manchete. Eu tava discutindo agora, num grupo. Tudo é resolvido num tweet contra o Bolsonaro. Entendeu? Todo mundo aparece uma foto, é tudo resolvido, assim. É um completo empobrecimento do debate, na verdade, é um desinteresse e um simplismo, e a mídia toda batendo naquilo. Então, porra, a galera ficou toda em casa A ouvindo a crítica. CNN, a Globo, Sim, e o cara ficou com uma peste absurda. E agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar. Eu também sim. enxergo uma certa falta de inteligência de negociação com esses instrumentos. Ontem eu estava falando com meu irmão falou, pô, Beto, mas eu acho que não é possível essa negociação. O Trump também não fez isso. Do tipo, cara, o Bolsonaro ficou afrontando a mídia depois de apanhar muito dele. Será que não deveria ter havido algum grau de diálogo até para trazer tudo que ele fez? Ou isso era impossível ao teu ver e a gente está meio que pagando o pedágio para poder ter um detox? O Deixa eu que que tu ver. acha disso? É, a crítica usa. É porque assim, eu tenho que diferenciar para as pessoas, porque existem dois tipos de crítica ao Bolsonaro, né? Praticamente, sim. Tem a crítica que 99% das pessoas que estão fazendo crítica ao Bolsonaro fazem, e tem a que eu faria. E a que eu faria no vetor totalmente oposto da 99% das críticas. Tu acha A que ele é crítica de pouco, né? 99% Tu das acha que ele é críticas ao. pouco. Oi? Tu acha que ele foi devagar demais, né? Na reação. Eu acho que a crítica usual ao Bolsonaro é que o Bolsonaro é uma pessoa autoritária, que Uhum. ele manda muito e que ele é uma pessoa muito à direita. Essa é a crítica usual. De quem? É, quando você critica o Bolsonaro, se eu pegar aqui, se eu pegar uma pessoa na rua, um normie, Não, certo? Uma não, beleza. pessoa, cidadão Tá, ordinário na rua, e eu perguntar qual o beleza. problema do Bolsonaro. Ele vai falar, Bolsonaro não dialoga, Bolsonaro
é muito direitista e Irracional. ele não dá. Reacionário e tal. Isso. O que eu argumentaria é que até esse cara, o que tem de perda de popularidade do Bolsonaro é pelo motivo exatamente oposto, né? Na verdade, a minha maior crítica ao Bolsonaro seria que o Bolsonaro, por vezes, está se justificando, né? Em coisas que ele fala. Ele está preocupado em se justificar. Ele não tá, como posso falar? O ápice da autoridade do Bolsonaro foi o dia da facada. Eu sei, tu me falou isso. E o ponto mais baixo foi o abraço pro Temer. Toda vez que o Bolsonaro fala eu vou dialogar com os poderes, o que ele está mostrando basicamente ele está se mostrando abaixo do porquê ele foi eleito. Bolsonaro não foi eleito para dialogar com os poderes. Ninguém elegeu o Bolsonaro para isso. Ninguém foi votar. Eu lembro muito bem da votação em 2000, as filas, as pessoas com a camisa do Brasil, isso em 2018, né, que foi a votação a última. É. As pessoas votaram no Bolsonaro para ele romper de uma maneira decisiva com o regime. Ponto. Não tem nenhuma outra motivação que elegeu o Bolsonaro. E é ilusão achar que ele foi eleito por outra coisa. As pessoas votaram para ele peitar o regime. Não teve nenhum. É para isso. Ele foi eleito para isso. E para mim, eu acho que ele falha quando ele tenta dialogar com esse regime mesmo. E aí vão falar para mim, mas Guilherme, diálogo não é bom? Claro que diálogo é bom, mas o diálogo dele principal tem que ser com a população, com o povo. Não com a oligarquia que quer impor coisas absurdas no Brasil. Ele tem que dialogar com as pessoas. Ele tem que, na verdade, tomar a pancada para salvar as pessoas. Essa é a função dele, né? E eu não falo isso contra ele, eu falo isso em defesa dele em muitos aspectos, né? Falo isso contra os conselheiros ruins que querem falar assim, não, você tem que se vender. Então, meu problema com a direita, no geral, é o entreguismo mesmo. Por entreguismo, eu quero dizer o fato da direita não querer ganhar a batalha. O fato dela querer lutar com as regras do Marquês de Queensberry, certo? Aquele boxe assim, né? E o adversário tá com uma... O adversário tá com uma 38, entendeu? E a direita tá dando assim, sabe? Eu acho que esse é o problema principal. E mais ainda, fala que o Bolsonaro é autoritário. Na verdade, o Bolsonaro não, é um presidente com muito pouco poder, assim. Que exerce muito pouco poder. Então é o contrário mesmo. Tanto que se o Bolsonaro tentar... Um teste simples, né? Se o Bolsonaro quiser trocar o piso do Palácio do Planalto, alguém aqui acha que é fácil ele conseguir isso? Que ele consegue fácil? Se a resposta é não, então não dá para você dizer que o Bolsonaro é um cara autoritário, porque não, sei lá, qual é o poder que ele está exercendo. Ou outro exemplo. Qual foi o grande ato de poder exercido pelo Bolsonaro no mandato, sabe? Mais ainda, né? Quando eu comparo o Bolsonaro com as grandes figuras históricas, numa escala, Carlos Magno é 10, certo? De exercício de poder. Quanto poder o Bolsonaro exerceu no mandato dele? Sei lá, menos 5, entendeu? Comparado com o Carlos Magno, comparado com Justiniano, comparado com outros caras. Então, na verdade, o Bolsonaro, ele exerceu muito pouco poder no mandato dele. E aí, o que o Bolsonaro argumentaria, outros assessores que defenderiam isso falariam para mim, contra, falariam. Mas é que ele não exerceu porque tem o Congresso, ele não exerceu porque tem não sei o quê, ele não exerceu porque não sei o quê, porque blá, 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 porque tem um dispositivo legal, não sei aonde, que fala que não sei o quê, porque não sei quem da mídia fala que não sei o quê. Eu não vou ser mais explícito, eu acho, no que eu acho que deveria ser feito, em alguns aspectos. Mas isso não é uma desculpa. Você acha que Carlos Magno ia esperar um dispositivo do não sei o que, de um diálogo, do não sei o que para fazer algo? Não faria, né? E aí que eu acho, Zé, que no fundo a gente tem que voltar para uma política mais básica, sabe? Entender um pouco mais. Política, no fundo... Como é que eu posso falar? Política, no fundo, é o seguinte, oligarquia, certo? Existe uma oligarquia no Brasil. A oligarquia tem medo de autoridade, em última instância. E a autoridade se conquista quando você exerce autoridade. Ela não se conquista quando você ganha a opinião pública. A opinião pública é ganha quando você exerce autoridade em defesa dela. É o contrário. Eu acho que é uma inversão na cabeça das pessoas. Tipo, eu acho que é uma competição de popularidade. Por exemplo, Bolsonaro tem que ser elogiado pela Folha de São Paulo. Nunca vai acontecer. Isso é impossível. Vou dar um exemplo concreto de uma coisa que o Bolsonaro faria que teria tido um efeito imenso, teria elevado a popularidade dele altamente e quebraria as instituições, a corrupção das instituições. Prender 5 corruptos notórios de alta influência política. Mandar prender 5.
chegar e falar: eu sou o presidente da República, eu sou o comandante das Forças Armadas, eu sou o comandante-chefe da polícia, e essas 5 pessoas que estão aqui, todas as provas contra elas serão presas. Aí você vai falar assim: não, mas Guilherme, tem todo um sistema, não sei o que e tal. Não, mas é uma coisa notória, manifesta, certo? Um caso manifesto. Assim, pessoas, muitas delas foram condenadas. Aliás, você pode pegar pessoas que já foram condenadas. Já seria um avanço, certo? Isso é o básico, assim. Então, se eu entendo, como posso falar, que não é real que ele exerceu um autoritarismo. Na verdade, aconteceu foi o contrário, né? Agora, Não, tendo zero. isso, entende o meu raciocínio? Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Não, faz sentido em abstrato, em concreto é fogo mesmo imaginar isso, porque no fundo tu queria que ele fosse mais autoritário mesmo, no fundo é isso. E assim, isso é um O falso termo problema, porque autoritário é o um que tu tá termo falando é que errado, o né? cara, Porque exato, o cara tá completamente algemado e não tem margem pra fazer, não deixar ele fazer nem o que ele pode não fazer. deixaram ele Ele governar, com mudou, certeza. ele mudou o comandante o diretor-geral da Polícia Federal e não deixaram. Isso é tipo assim Exatamente. mesmo, isso foi tipo a Babel, irmão. O cara não consegue mais É. nomear alguém do seu próprio Sim. poder. Autoritário é um termo errado, porque eu tô defendendo que ele exercesse autoridade, não Sim, autoritarismo, né? Que exato, seria um óbvio. vício da autoridade. Mas claro que não deixaram ele governar. Nada. Claro. Não, e depois veio pandemia, STF, tirou toda a autoridade dele. Tirou. Sim. E eu Mas, acho também mas, que é mas tirada um tirou, mas pouco a também foi autoridade deixando dele, tirar também, né? exatamente, numa pegada de, cara, esse cara não tem condição, é um negacionista, vamos tirar dele poder. Eu não sei até que, assim, se é só isso, né? Mas E aí rola um pouco a isso. resposta que você tem que ter quando fazem isso é não. É, Vamos tirar, não. Não, mas como assim? Mas eu posso. Não, você não pode. Simples assim, cara. Mas é, é que isso, o fato disso não tá sendo levado em consideração, para mim é surpreendente, sabe? sim. Isso Não, não é não tem mais autoritarismo, isso é limite. o óbvio. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio. O que é engraçado, cara, é o seguinte: a visão das pessoas, dos democratas, é profunda, é totalmente parcial, é assustador isso pra mim. Juro, Guilherme, isso é uma parada que me choca. Eu acho que tá errado o inquérito de ofício, seja pra prender o Lula, seja pra Uhum. prender sei lá, qualquer Instagrammer aí, o Alan dos Santos. Pra mim tá Sim. errado, entendeu? Uhum. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, ponto final. Entendeu? A melhor forma de ver o chicote é quando ele tá na nossa mão, né, meu irmão? Eu acho errado. Mas, Eu cara, acho que a gente tem e que a sair do galera. Não, e o paradigma. que eu acho engraçado, Guilherme, é que a galera, assim, não enxerga nenhum vício quando é pra bater na direita. Então, assim, claramente os caras não estão preocupados com os valores que eles dizem estar preocupados. Mas zero. Zero. Mas E é assustador para o mim, nível do a tudo galera tá discutindo antidemocrático. uma coisa que Então, eu acho as que o pessoas têm entendimento que entender que político o zero. jogo não é esse, exatamente. Ninguém É, se ligou no que está acontecendo. tem um autor, as pessoas estão achando que cara, porque, assim, as pessoas acreditaram no negócio que é o iluminismo, certo? O iluminismo. Então elas acreditaram nesse treco, compraram esse pacote. Então as pessoas acham que existe qual que é o grande defesa do Brasil. Não, o grande pacote brasileiro, a grande defesa, né, que nós temos que ter é a defesa como que eu posso falar? Deixa eu ver como que eu coloco. É a República Democrática do Brasil, ela é imaculada, as instituições são todas estáveis, tudo é funcional e tal. E, na real, a política tem uma grande disputa por poder. E todas as pessoas que têm um cargo jurídico de alto patamar têm uma função política também, no sentido mais pleno da palavra. Não existe nenhuma pessoa com uma função jurídica que não tem uma função política. Um juiz tem uma função política, em certa medida. Isso é óbvio, evidente, porque função política é qualquer função de impacto social. Uhum. Qualquer pessoa, qualquer procurador da República tem uma função política. O juiz da Suprema Corte tem uma função política, o juiz de qualquer lugar. Porque a partir do momento que você está no mundo político, você tem uma função política. Isso é real, entendeu? E Sim. na função política, as pessoas buscam favorecer as pessoas, os seus amigos e desfavorecer os seus inimigos. Isso é básico da política. Isso não é o Brasil. Isso aí é qualquer Isso é o ser instituição. humano, porra. Quem é que Esse é o age com ser total humano. imparcialidade, cacete? Não existe isso. A minha crítica é que a esquerda parece perceber isso e a direita parece não perceber, entendeu? Ela parece não Sim, entender esse fato. A sim. esquerda percebe porque ela usa cada brecha, qualquer coisa que ela tem, para ocupar espaços e para tomar o poder. E a direita não usa nenhuma brecha que ela tem, nenhuma autoridade que ela tem, nenhum cargo que ela tem para nada. Ela simplesmente pede desculpa pelo cargo. Fala assim, O que me aconteceu, perdoe, Guilherme? me Como é que a desculpe por gente. assim. Como é que se chegou nesse nível, assim? Dessa discrepância toda do jogo político, cara?
essa discrepância chegou porque quem educa as pessoas é a esquerda. Porque as instituições de educação são da esquerda e da mídia. Como universidade, escola e mídia são da esquerda, as pessoas são educadas no paradigma da As esquerda. pessoas Então, comem a autoridade da esquerda com tranquilidade, mas quando vem da direita é uma pedra que está sendo engolida. É porque isso. elas foram doutrinadas contra isso. Só que o problema é que a direita, e agora indo para o tema da live, é a defensora do que elas amam. Então, na verdade, a direita é quem defende elas. Então, elas Ah, compram, elas têm vergonha de defender elas mesmas e elas não têm vergonha de defender os inimigos delas. Quando você fala assim, Deus, pátria e família, quando é muito óbvio que é um lado, certo? Porque o lado progressista é contra, é a favor da ideia de que não existem valores morais, de que não existe família. Tipo, eles não são a favor nem que eles são contra, que eles acham que não existe mesmo. Não existe Deus, não existe família, não existe natureza humana, sei lá, não tem coisas não básicas. tem Tem um nada. lado. Sim, não existe a natureza humana e tal. É uma coisa muito louca. E aí eu só quero proteger minhas filhas, certo? Eu só quero que minhas filhas estejam protegidas, que é um instinto básico, certo? Quando eu falo, eu simplesmente eu amo Deus, eu acho que tem valores no mundo e eu gostaria de proteger minha família. E eu gostaria que minha família não fosse destruída. Isso é a direita. Então você não tem que ter vergonha de defender, proteger isso ou de lutar por isso. Na verdade, você só tinha, você tinha, se você é um homem do Ocidente, o óbvio, o default era você defender isso. Então as pessoas precisam tomar a pílula vermelha. O que é tomar a pílula vermelha? Esquecer a doutrinação que elas tiveram na escola, esquecer a doutrinação que elas tiveram na universidade e finalmente proteger as pessoas que elas amam. Então, elas não têm que ter vergonha disso. E não é Cumprir sua porque elas função, pô. ouviram. Oi? Cumprir sua função, cara, só isso. Não tem É a nenhuma sua maldade função, então você tem que nisso. parar de ter Exato. medo. Então, quando chega uma pessoa e fala assim, eu quero forçar você a não poder ter uma família, não poder falar, fala, não. Ah, mas aí eu vou te prender. Fala, pronto, é aqui que é o ponto que eu vou chegar. Mas se eu for, eu vou destruir sua família. Aí a resposta tem que ser, não, você não vai destruir minha família. Não, mas eu vou sim, se você não obedecer, se você não obedecer, eu vou te prender. Fala, sim, você vai me prender. Boa sorte. É isso mesmo. E se você não obedecer mais ainda, eu vou te matar. É uma newsflash para quem é da direita que não entendeu e que não quer descer pro parquinho. Não entendeu ainda qual é o negócio. E para quem é católico, e todos os cristãos também entreguistas, que falam, eu sou cristão, mas a direita é feia e ela não sabe dialogar. Ó, toda a história do cristianismo e toda a história da civilização ocidental foi construída dessa maneira que eu falei agora. Toda ela foi construída assim. Tudo foi feito assim, cara. Eu tenho aqui 20 volumes lá da história da igreja. A história da igreja foi feita por pessoas assim, pessoas que falaram assim: eu vou destruir a sua família. E ele falou: não, não vai. Negue a ideia de que o catolicismo é a única religião verdadeira. Não, não nego. Então eu vou te matar. Sim, é aqui que eu moro. Pois não. Foi construída assim toda a civilização, cara. Todos os mares do Império Romano. O Império Romano foi evangelizado por pessoas que falaram: se você não obedecer, eu vou te matar. Eu falo: sim, não vou obedecer. Você não entendeu. É isso que falta para a direita, é a disposição de morrer, a disposição de querer morrer pelo que acredita. E falar assim, mas aí eles vão nos perseguir. Sim, bem-vindo, é assim que funciona. Gente, é só assim que funciona. Nunca funcionou de outro modo. A política sempre foi, os seus inimigos querem te matar, eles querem te destruir, e você quer sobreviver e quer que eles não te matem. É assim que funciona. O mundo é assim. A ideia de que seus inimigos não te odeiam é ridícula. Ela é uma ideia fake. Ela é uma ideia falsa. Eles te odeiam sim, eles falam que eles te odeiam. Eles falam que eles querem te destruir. E você tem que acordar. Então, toda vez que eu vejo a direita... Por isso que eu nunca achei... eu nunca levei a sério várias coisas. Eu sou muito cético. O Zé não é de hoje, na verdade. Quando teve as Isso. manifestações do impeachment, né? E toda aquela galera e tal. Eu não levei aquilo muito a sério porque aquilo parecia uma micareta, sabe? Porque era todo mundo vestido na rua e falando, agora estamos à festa da democracia e tal, e agora vai ter uma grande mudança. Eu falei, Tem um cara, professor amigo meu que falou o seguinte: eu fui nas caras pintadas, peguei três. meu Deus, não, A aí é última pior foi ainda, é perto do mais crente. McDonald's. É tipo, entendeu? É isso, bro. Sempre foi E na isso. real, a minha luta não é essa, a minha luta é que essas pessoas não querem o meu bem, essas pessoas elas não querem o meu bem, eu preciso de alguém que morra para me proteger contra elas, porque elas querem destruir minha família, elas querem acabar comigo, elas querem acabar com tudo que eu amo. Elas querem destruir, elas querem acabar com a família até um nível que não tem mais nenhuma família em pé na sociedade, até o ponto da autodestruição. Eles querem abolir a polícia. Eles querem literalmente abolir a polícia.
Isso é uma pauta, tipo, é a insanidade final, assim, no dia que acabar a polícia, acabou tudo, aí vai Isso é ser o o que eu caos mais total. ouço, sabia? A polícia militar tem que acabar. Eu ouço direto. Mas, A galera mas fala isso. quando a pauta é abolir a polícia, eu só quero não ser destruído. E aí vem a coisa como fala, Guilherme, então você está falando uma coisa muito radical quando você fala dessa direita não liberal. Fala, não, não, eu só estou falando do básico, só estou falando que eu tenho que, só tô falando que a, sabe, eu estou querendo, na verdade, voltar back to basics, entendeu? Back to basics é voltar para a origem. A origem eu até falei hoje desse filme, Um Lugar Silencioso, que é belíssimo, é um filme no mundo pós-apocalíptico, né, que o cara É luta para proteger maneiro? a família. É isso que eu quero voltar. Eu quero que a direita volte para esse espírito, não espírito tipo. Não esse espírito. Então, se me perguntarem, é lógico que o problema do Bolsonaro é não ser direitista o suficiente. Se tiver um problema, é esse, lógico. Mas isso é óbvio, porque a direita. Porque direita nada mais é. E eu até desafio alguém a dar um outro conceito que não seja esse. Direita nada mais é do que a ordem e o reto, e esquerda nada mais é do que o errado. Não tem outro termo. Esquerda é o caos e direita é a ordem. Então é claro que ele tem que ser mais à direita, porque ser mais à direita é só ele ser mais sensato. E Não aí que existe esse entra. cara. Não tem um O... equilíbrio de esquerda. O cara tem que ser de direita e acabou, porque a direita é o sensato. O que é esquerda? Esquerda é o caos, cara. Quando, ó, um teste básico que eu faço para as pessoas. Um padre entra. As pessoas podem falar, eu estou acima da direita e da esquerda, mas isso é fake. Se um padre entra pelado numa missa, é esquerda ou direita? A pessoa pode rir, mas você sabe que é esquerda. E se um padre entra, ele celebra a missa em latim, você sabe que é direita. E você sabe porque é intuitivo nas pessoas. Se uma pessoa fala, eu vou deixar de trabalhar e eu vou fumar maconha por 1 ano e eu não vou produzir nada, é esquerda ou direita? Ninguém em sã consciência vai dizer que não é esquerda. E se um cara fala, não, eu vou trabalhar e eu vou aprender a defender minha família e eu vou rezar todos os dias. Todo mundo sabe que é direita. Então podem fingir para mim o quanto for que direita e esquerda está acima da. Que direita e esquerda tem nada a ver, que não tem nada. Mas intuitivamente todo mundo sabe quando o bicho pega, quando divide, sabe? As pessoas sabem o que é. É lógico. Então o Bolsonaro, a questão dele é que ele tem que mergulhar nos valores que elegeram ele. Só isso. Isso não é uma coisa, então você é contra o Bolsonaro. Claro que não. Estou falando isso para tentar justamente ajudar as pessoas, para tentar guiar a coisa para um caminho mais sensato. E toda vez que ele fala assim, não, agora eu vou fazer um misto, né? Vou ouvir o que os caras que querem me destruir têm para dizer. Isso faz mal para eles, faz mal para todo mundo, entendeu? Não Tem não gente é, aí não é outra já coisa. se insurgindo e falando que não tem nada a ver, que as pessoas querem defender a sua família, mas também os necessitados. Isso é outra narrativa bizarra, né? A esquerda defende pelo social e a direita são os maus do Só capitalismo quem tem alguma liberal. esperança de proteger os pobres é a direita. É uma piada Porque isso, cara. não tem nenhuma esperança da esquerda proteger os pobres, porque como que eu vou proteger os pobres se a minha pauta é a destruição da família, a incapacidade do cara montar uma empresa, a incapacidade. Como que isso vai proteger os pobres? Agora, se alguém virar para mim e falar, Guilherme, é porque a direita é o livre mercado. Não, não. Eu não acho que os grandes bancos e as grandes empresas são a direita. Não tem nada a ver. Os grandes bancos e as grandes empresas, aliás, estão apoiando a esquerda. Aliás, eles sempre estão apoiando a esquerda, porque eles são parte do que criou a esquerda internacional. Tanto que eles só promovem a esquerda. Desafio alguém a me falar um grande banco que promoveu uma pauta de direita. Só falar um. Se falar um, eu mudo de ideia. Fala um grande banco que promove. Agora, como é que bem vai fazer para os pobres? Imagina eu chegar para os pobres e falar: olha, filho, sua família não existe, você não pode abrir uma empresa e você tem que usar drogas. Eu falo, e não pode ter polícia. Eu falo, como que isso vai ajudar a desenvolver os pobres? Quem sabe vocês que pobre vai ser ajudado por isso? Os pobres que, por exemplo, todos os pobres que votam no Lula no Brasil votam imaginando que ele é conservador, né? Isso eu falei para as pessoas e é um fato de conhecimento das pessoas. O Lula, fazendo uma análise sociológica bem básica, o Lula ele recebe uns 13% da população brasileira esquerdista de verdade, que são as pessoas ligadas à mídia, universidade e escola. É a esquerda institucional ou a burocracia estatal, ou alguma coisa assim. É só isso que é esquerda de verdade. O resto do Brasil é conservador no geral. O cara do sertão do Nordeste ele é conservador. E ele vota no Lula, inclusive me contaram 3 casos. O cara falou, não, eu voto no Lula porque era o cara da direita. Os caras entendem que o Lula é o cara da direita. Aí você fala, mas isso é surreal. Pois é, mas é que a informação é divulgada diferente. Se você for no sertão do Nordeste,
A informação não circula igual aqui na capital. É diferente. É, A discussão é outra, sabe? Não chega a galera, a ligação na internet, é diferente o jeito como circula a informação, entendeu? É muito mais dependente de órgãos de mídia tradicional, é outra linha. Se você pegar o que está circulando lá, é que o Lula é contra o aborto, o Lula é cristão, que ele está é, circulando assim, entendeu? sim. Mas E é o o fato de Guilherme, e não. essa pauta da inclusão? O pessoal tava aí, se a esquerda é simplesmente inclusão, não tem nada a ver com distrito. Cara, é bem engraçado que as pessoas não tenham percebido ainda essas pautas morais. Tá? Isso é que me deixa impressionado. Quando tá aí Deus, família, no fundo tá dizendo. Assim, pra mim, cara, eu fico impressionado. Tem gente que vem na minha caixinha no primeiro turno era Bolsonaro e agora virou pro Lula, porque o Lula vai fazer mais concurso. Tipo, né? Eu não tenho nem o que responder, porque não faz o menor sentido isso. Mas eu já fiz uma live explicando. Mas, cara, as pessoas não se preocupam minimamente com as pautas morais, assim, né? E com o funcionamento da máquina pública. A pessoa querer banalizar e falar, por exemplo, que no governo da esquerda tinha tanta corrupção quanto o Bolsonaro, acreditando em meia dúzia de notícias assim, porra, atroz, contra-intuitiva, irracional, do tipo, o cara comprou 51 imóveis em dinheiro vivo, que, cara, é o cúmulo da má-fé, assim, é o cúmulo da má-fé, essa porra. É um negócio impressionante, a pessoa não percebe que tem duas opções claras, nenhum dos dois me representa. Calma aí, irmão. Tu não tem uma opinião formada sobre o aborto, sobre as drogas, sobre o tráfico, tu não tem uma opinião mínima sobre isso. Isso para você é totalmente Claro, acessório. claro. É bizarro Cara, que uma igual pessoa falaram não assim, não, perceba que isso como assim importa. destruição da família? Por que a esquerda destrói a família? Pergunta ótima, explico. Porque você já está vivendo há 70 anos de revolução sexual. E quem promoveu a revolução sexual foi a esquerda. Definitivamente não foi a direita. E a revolução sexual, o efeito dela é que hoje, que não era assim, hoje 50% das crianças no Brasil crescem sem o pai. E 50% das pessoas que cometem crime no Brasil cresceram sem o pai. E quem é o mal? O pai. Os caras É? conseguiram fazer os homens Sim. frágeis, Sim. cagaram a família, criaram homens retardados. E o que que a mulher ganhou com isso tudo? Mas claro, se 50%, mais de 50% dos casamentos, quase 60% no Brasil hoje terminam em divórcio. Claro, a Quem parada é foi que feita para dar promoveu errado, isso? Guilherme. Porra. Não foi a direita que promoveu isso. Não tem como você falar que isso foi a direita que promoveu. Agora, pega a quantidade de problemas sociológicos associados à ideia de que a destruição da paternidade, da ausência paterna, a ausência paterna gera os piores indicadores nos filhos. Pior performance escolar, pior performance profissional, piores hábitos, vício em drogas, aderência ao crime. Todos os indicadores piores que você tiver no mundo É estão completa falta de associados ordem de referência, né, à porra? falta do pai. Mas sabe qual outro indicador associado a isso? A ausência paterna aumenta a probabilidade de pessoa votar na esquerda. Não só isso, maciçamente as pessoas o apoio da esquerda vem de pessoas estruturadas. Um exemplo simples. Entre homens casados, Donald Trump ganhou todos os estados americanos. Praticamente todos os estados americanos. Entre pessoas casadas, Donald Trump ganhou a eleição com o pé nas costas. Entre pessoas casadas, Bolsonaro ganha a eleição agora, já. E já teria ganho facilmente no primeiro turno. Quando você coloca a estatística de quem é casado, gente, eu não estou falando Isso, como a pessoa vê isso, Guilherme? pessoas Seguinte que são. forma, quem não é casado, porra, tá errado, então vai votar no outro porque o Bolsonaro só representa as pessoas casadas. A galera vê essas pautas e pensa assim, esses caras são conservadores, não tem menor nível de inclusão Aí para vão quem não falar para seja mim, você não igualzinho. está casado, então tá errado. Mas Isso. tá bom, então vamos olhar a posição da revolução sexual. Então, eu posso fazer sexo com quem eu quiser, e eu não preciso ter filho e eu faço o que eu quiser. Tá bom, vamos olhar essa posição, o efeito dela. Fora esses 50% de ausência paterna, o efeito dela é o seguinte: quem vai criar, porque pensa bem, né? Quem vai criar as crianças da próxima geração? Quem cria, porque as crianças Crianças. nascem, certo? Quem? Algumas, né? Acho que tem sorte. Pois é, as que nascem, quem vai criar elas? E aí fala assim, não, não, a gente tira a Os vida. avós. Cara, que loucura os avós vão criar, que é o que acontece muitas vezes no Brasil. Deus é meu por ter avós, porque tem gente que nem tem os avós para ajudar. Exatamente. E aí esse Largado. cenário, esse é o verdadeiro cenário. O que as crianças vão viver? Sem pai e no crime. Porque se você não tem o combate ao crime e você não dá uma perspectiva moral para as pessoas, quem cria as pessoas, o crime organizado leva os filhos das pessoas. Esse é o Brasil. Agora, quem quiser Isso me é o falar outro cenário de funcionamento, é Brasil, esse. é Esse é o todo errado. funcionamento da coisa, O exato. grosso do que está acontecendo no Brasil é as famílias perdendo os filhos para o crime e os crianças crescendo sem o pai. Qualquer discussão fora dessa, para mim, é frescura.
para mim ela já está num grau de artificialidade muito alto, entendeu? Por isso que quando eu falo de defesa do direito, você tem que partir desse ponto. Falar, cara, o Brasil é um país que tem um monte de gente caindo nas drogas, um monte de gente caindo no crime, um monte de gente querendo ser o pai. Defender o pai, combater as drogas e proteger a família é o básico, é o mínimo. Começou Pois daí. A é. discussão econômica é totalmente secundária em relação a essa. A discussão econômica ela é altamente técnica, ela envolve N fatores que são ultra complexos, que o cidadão comum, no geral, não tem o menor preparo para falar do que é economia, do que é melhor. No geral, o cidadão universitário médio não tem o menor preparo para Não, entender menor a condição. economia, O cidadão universitário médio que cursou economia não tem não tem o condição de menor discutir. preparo para falar como resolver a Mas economia. eu tenho Inclusive, uma leve desconfiança de que um lado que pauta pela razão, pela lógica, pela ordem, deve administrar melhor do que um lado que pauta pela lógico, completa porque daí desordem da porra o toda. efeito aí, mesmo sem a discussão técnica da economia, se tem família, não tem crime, e o meu filho tá vivendo uma vida digna. Vai funcionar, porra. Vai Então, funcionar, quando eu irmão. critico o Bolsonaro e eu falo que o Bolsonaro tem que ser mais à direita, não é, as pessoas não podem confundir o que eu tô falando e falando, então você tá neutro. Que neutro? É óbvio que tem que apoiar o Bolsonaro, porque do que eu descrevi agora, obviamente, um lado apoia muito mais isso que o outro, certo? A Claro. minha única crítica é que ele deveria apoiar mais ainda, só isso. Isso é meu único negócio. E que a direita não deveria ter a vergonha de se estabelecer dessa maneira como eu tô falando. Eu deveria parar de ter medo de se colocar dessa maneira clara. Porque ela fica com medo, ela tá falando, não, minha posição é um pouquinho. É que eu sou meio pró-família. Meio pró-família, o caramba, cara, querendo destruir a família mesmo, é isso mesmo, é luta de sobrevivência. E aí, quando é luta de sobrevivência, cara, é o que for, entendeu? Eu brinco, outro dia me falaram assim, Guilherme, que bom que você. Cara, eu me preparo para tentar sobreviver, para defender minha família, para cenários de exceção. Eles têm que entender. Por isso que você não pode desperdiçar a posição que você tem para as coisas, entendeu? Por isso que você tem que lutar com unhas e dentes. Esse é o ponto. Porque como que é assimétrico? Imagina Carlos Magno, renasci Carlos Magno, certo? Vou falar, Carlos Magno é o seguinte: o outro lado que é destruir a família, destruir o cristianismo, as crianças estão crescendo sem o pai. Cara, ele ia na hora falar, meu Deus do céu. Aí eu vou falar, não, e aí você tem que pedir desculpa pelas suas pautas. Cara, você tem que pedir desculpa por nada, você tem que ir lá e derrotar os seus inimigos. Para ele ia ser óbvio. Para ele ia ser evidente na hora, assim, sabe? Não é? Então, esse negócio de Deus, pátria e família, só o fato de. Olha a insanidade, é tudo insano, cara. Para mim, a discussão é insana. Por isso que eu não. É. Quando falam assim para mim, Guilherme, qual a sua expectativa para a eleição? Nenhuma. Só o fato de estar tendo essa eleição do jeito como está sendo, a direita já perdeu de estar tendo esse debate, entendeu? Como que pode? Um lado tá usando a bandeira do Brasil, o outro lado tá usando a bandeira vermelha. Isso é muito Um lado fala que bizarro. não quer É destruir a muito família. bizarro. O outro lado tá falando que quer destruir a família. Um lado fala que tem que ter polícia, o outro lado fala que tem que abolir a polícia. Porra, a Um múltipla lado escolha fala mais fácil de todos os tempos. não, o absurdo é estar tendo essa eleição. Porque, aliás, por que Exatamente. está tendo Bizarro. essa eleição? Por que, por que, se notoriamente, se segundo por que está acontecendo isso desse modo, entendeu? Então, está tendo essa eleição porque é a democracia, antes de tudo. Como assim, cara? Como Não, a assim? democracia é a esquerda. Essa associação da democracia e esquerda, pra mim, é um negócio que, cara, eu já me cansei de ficar arrepiado com isso. Eu tenho vontade de vomitar quando eu leio. Porque é um Porque, simplismo completo. A democracia é isso aqui, o resto é autoritário. Meu irmão, o Bolsonaro apanhou 4 anos de todo mundo, bro. O maluco não foi ao banheiro sozinho. Não deixaram o cara ir no o banheiro. Bolsonaro, Onde teve o autoritarismo do Bolsonaro, cara? Isso é um completo a- divórcio da o realidade, irmão. Bolsonaro não governou em 4 anos. Não porque o Bolsonaro não é competente, mas porque é impossível, porque não deixaram, porque não vão deixar nunca. É isso que eu quero que caia a ficha das pessoas, porque não vão deixar. Porque a ideia do sistema é que quando ele elege um cara de esquerda, ele governa. Quando ele elege um cara de direita, ele não pode governar. Essa é a ideia. Essa é a real. E mesmo o Bolsonaro, com todos o Bolsonaro, com todos os defeitos dele, se falar assim, o governo dele foi bom comparado com os outros. Claro que o governo dele foi o melhor comparado com os outros, porque os outros não têm. Gente, pelo amor de Deus, essa discussão é ridícula também, porque essa discussão é ridícula pelo seguinte: só do governo Bolsonaro não ativamente, certo? Tentar fazer uma série de coisas que foram feitas em governos prévios, ele já é o melhor por default. Vide a performance dele, né? Em termos de crime, por exemplo, já é melhor. Sei Não, lá, diminuiu entendeu? homicídio, diminuiu homicídio, diminuiu queimada, diminuiu, porra, a quantidade, aumentou droga Aí fala assim, o apreendida. Bolsonaro é um incompetente. Incompetente para quê, cara?
Eu desafio quem fala É uma isso coisa de saber como louco isso, funciona. cara. É Desafio uma quem coisa fala de isso louco. saber como funciona a gestão de qualquer coisa. De qualquer coisa. Não só trabalhei no governo, não só trabalhei em Brasília, como eu conheço gestão. Cara, né, não, do jeito como é o sistema, ele é ingerível, por isso que tem que reformar o sistema, não adianta só ficar falando do negócio, tem que reformar o sistema de uma maneira substancial. Ele é ingerível, é impossível, assim, não funciona assim, cara, porque para você falar que alguém é incompetente, a pessoa tem que governar para isso, tem que ter uma autoridade suficiente para conseguir falar isso, certo? E acontece que nem foi dada essa autoridade suficiente para ele conseguir governar isso. E com a autoridade, sei lá, de 1 a 10, foi dada a autoridade 1 para ele governar, certo? Com essa 1, ele ainda performou melhor que os outros. Entende o As pessoas raciocínio? têm que Então entender outra coisa também. Estão aqui escandalizados, defender o Bolsonaro. Irmão, eu até, na pessoa física, eu não tenho problema nenhum com o Bolsonaro. É óbvio que eu vou ter aqui uns 10 falas que eu não teria falado se fosse ele, que, porra, mudariam radicalmente a compreensão do homem médio sobre o Bolsonaro. Que é de uma infantilidade tremenda. Agora, cara, eu tô falando do governo Bolsonaro. Os ministérios, os ministros. Tem quilate na coisa, entendeu? Tem nível. Porra, tem dados, irmão. É só olhar para qualquer dado. A gente não se envolve nisso. claro. Tu faz pesquisa no Google agora de qualquer dado. Tu vai ver que foi melhor do que os outros. No mundo acabando, irmão. Pandemia, guerra da Rússia. Os caras não deixaram cair no banheiro na pandemia. Cara, tá de brincadeira, meu irmão. Imagina se fosse a esquerda na pandemia. Ia estar nível Claro. Argentina, brother. Bagulho ninguém ia estar comendo. Ia, Essa discussão porra, mesmo é ridícula, pelo amor é, de é uma Deus. Essa discussão é piada ridícula. isso, irmão. É, Falar que o governo é o ruim, olha Bozo um é dado, brother. É, o fala isso Bozo. já é do Porra, errado. irmão. As pessoas não tem. Exato, cara. O nível da irracionalidade que conseguiram submeter o homem médio votante, a capacidade de discussão mesmo, de conversa. Hoje eu ouvi que ele fez experimentos nazistas na pandemia com a da cloroquina. Isso num nível de gente nível superior. Eu ouço essas merdas. E as pessoas ficam alimentando e aplaudindo e achando engraçado. Cara, eu não acho graça nenhuma disso, assim. Esse nível de discussão é ridículo, esse simplismo. É É. ridículo, bro. É, Tem gente o Guilherme não tem noção do Brasil real. Ah, não, é não. verdade. Abandono paterno, crime e drogas. Não, Isso esse aí não é é o uma Brasil real. ficção. O Não, que não tem, é? Isso é não. uma ficção da minha cabeça. O Brasil real não é esse. Qual que é o porcaria do Brasil real? Adoraria ouvir. Exato. Adoraria ouvir. O Ou Brasil real, como O assim? Guilherme não tem noção de como funciona o governo. Eu trabalhei nessa desgraça há anos, cara. Como que eu não O tenho noção de Guilherme como funciona o trabalhou negócio? no Eu sei governo. exatamente como funciona. Se quiser, eu descrevo detalhadamente como funciona essa porcaria. Ou melhor, eu te descrevo detalhadamente como não funciona essa porcaria do governo, É. entendeu? Não é nenhuma. Eu sei que as pessoas querem mais, mas eu acho que eu acho que há um erro. Eu acho que o erro é duplo. O erro da esquerda. Primeiro, não tem erro da esquerda. O erro da esquerda é só ser quem ela é, existir, entendeu? O fato de existir essa ideologia como ela existe no mundo já é o erro. Isso já é uma loucura, isso já é uma insanidade. O James Burnham usou o tema perfeito. É o suicídio do Ocidente. É a autodestruição do Ocidente. É o fato do Ocidente querer se destruir. Isso é o progressismo. Para mim, é uma das melhores definições. O livro dele é muito bom. Leiam esse livro se alguém não leu. O Suicídio do Ocidente. O progressismo é só o Ocidente querendo se autodestruir. Não tem outro Isso, tu pega terminologia para todas isso. as referências, Deus, pátria, sobretudo, que é a ideia de memória coletiva, que a gente já falou várias vezes, que apagada É. completamente, nada presta, né? Nada presta, temos que recomeçar daqui para frente e tal. E pronto, você pega tudo, todas as bases de tudo, e apaga esse negócio e fala, agora vai ser diferente, porque se aquilo instaura um Isso. sentimentalismo infantil e acha que isso vai dar certo. É o que é mais impressionante. As pessoas acham que isso vai dar certo. Não percebem que a ideia realmente é cagar tudo. Porque é a única solução Uhum. possível. Eu não sei se as Exatamente. pessoas de esquerda. Eu fico pensando, cara, deve ter umas mentes pensantes com esse raciocínio. Sim. E muita gente que come como se fosse, cara, realmente. Ah, faz todo sentido, Ah, não, nazista, mas é isso fascista, mesmo. antidemocrata, Tem porque assim, é 2%, incrível isso, cara. 98% de massa de manobra, E mas o é assim. gado é quem vota no Bolsonaro. O gado é quem acha que o que funciona há 21 séculos é a família, O cara que porra, as vota no pessoas Bolsonaro teriam é só uma pessoa. estabilidade, Não. O eleitor nível do. O de eleitor, ordem, primeiro, de porra, ó, Deus novamente, existe, ainda que não é tenha uma importante. A devoção, maior se parte do Deus eleitor existe, do tem Lula, ordem, né? a maior parte do eleitor do Lula no interior do Nordeste é conservador e odeia essas ideias de esquerda. Isso eu tô falando como um fato. Por isso que eu acho que a campanha é mal feita do Bolsonaro. A campanha do É. Bolsonaro muitas vezes foi feita assim: ah, estou dando mais auxílio. Nunca vai funcionar. Nunca vai. Essa campanha do tipo, estou dando mais auxílio, não tem nenhum poder. A campanha real é Eles cair já assim. sabem que ele tá dando mais auxílio. A pessoa tá recebendo dinheiro. Não precisa avisar isso. Exatamente. A campanha real
é explicar que há uma luta, que conseguir provar para as pessoas que o Lula é progressista e com as pautas específicas. Não tem como as pessoas votarem nele se elas entenderem isso. É que não chega essa informação. Eu estou sendo muito... não tem como. Se elas soubessem as pautas que o Lula está defendendo, então por isso que ele mente para elas e funciona. É. Então, fora a manipulação local, que tinha que quebrar, né? Manipulação de voto armado. Mas em relação a isso, as pessoas têm que entender o seguinte: essa pauta progressista, que é totalmente destrutiva, ela é o problema. O problema da esquerda é ter essa pauta progressista, que é o fato dele existir, portanto. E o problema da direita é ela não entender isso, ela achar que é normal, ela achar que é uma disputa equânime. Não, é que o Lula tem certas pautas e o Bolsonaro tem certas pautas. Não, não é assim. Não é desse jeito. A pauta progressista é destruir você. E a sua pauta, que você está tentando sobreviver, você tem que cair essa ficha, entendeu? Porque claro que a pauta é destruir você. Como que a pauta progressista não é destruir você, cara? O que é a pauta progressista, então, meu Deus do céu? Se ela não é destruir exatamente o que você está Cara, as defendendo. pessoas são Alguém acha muito que o progressismo confusas, Guilherme. o Eu fico cristianismo... lendo aqui, cara. Olha lá, se o Lula ganhar vai ser golpe. Meu irmão, o que que tem a ver o golpe? Caralho! Meu irmão, Olha as a coisa. pessoas confundem tudo. É um liquidificador de maluquice, meu irmão. Se o progressismo tiver o caminho deles, o que vai acontecer com todos os cristãos é que eles vão ser obrigados a falar uma versão podre do cristianismo, que é uma versão fake dele, que você não pode defender as coisas que estão de fato na doutrina, e você vai ter que ficar justificando que esse é o seu cristianismo privado. Esse é o resultado da vitória do progressismo sobre o cristianismo. Não cai a ficha, as pessoas não caem a ficha. Quando que vai cair a ficha? O quão você vai ter que ter vergonha de ser cristão até o ponto de você não perceber isso? Aliás, para mim, até é o seguinte, se não é óbvio. Nos anos 80 se discutia a legalização do divórcio. Nos anos 2000 se discutia o matrimônio de pessoas do mesmo sexo. Hoje em dia já se discute uma série de pautas, certo? Inclusive envolvendo crianças que eram inimagináveis há 20, 30 anos atrás. Inimagináveis, assim, surrealmente inimagináveis. Era a teoria da conspiração. Eu falava sobre isso, outras pessoas falavam sobre isso, mas hoje era a teoria da conspiração. Agora, isso está na escola, isso está sendo discutido, está abertamente sendo falado. A esquerda, ao longo de todos esses 60 anos, que ela falou que a revolução sexual não ia dar em nada, deu. Hoje, nenhum país ocidental desenvolvido está acima da taxa de reposição da população. Isso tem que ficar claro para as pessoas. Nenhum país ocidental Mas a vai gente está fazendo a sobreviver nossa parte. matematicamente falando. Matematicamente falando, eu também não vou sobreviver porque eu tô realmente acima do nível. Então a conta realmente também não tá fechando aqui em casa, mas é outra conta. Mas veja que nenhum país. Então todos vão envelhecer substancialmente. Hoje a Alemanha, a maior parte das pessoas vivas na Alemanha é da geração da minha avó. Esse é o cenário. Esse é o que deu o fato das pessoas não terem filho, certo? O fato das pessoas não quererem ter filho. Esse é o efeito. E quando que chega o ponto, quando todo mundo for idoso, quando acabar a sociedade, qual que é o ponto que as pessoas falam, deu errado? Porque não tem uma solução clara. No mundo da revolução sexual não tem uma solução Eu não sei o clara. que vai acontecer, Guilherme. O bagulho continuando assim. Não, vai acontecer que a gente está num período Aconteceu. estilo fim do ano. Eu só estou me questionando qual é o ano. Se a gente está em 380, 390, 360, quantos anos faltam, né? Tem um texto tem um trecho do Plínio o Jovem que ele fala: a partir do momento que a indecência chegou nesse ponto, o império não dura mais 2 gerações. Aí estou falando, o Brasil é pobre, então o Lula é o cara que vai resolver a pobreza. Não Então, ele vai apertar o botão é acabar com a pobreza e tudo vai dar certo, porque deu certo pra caralho. Então Deu vamos certo. falar a real. Como funciona para resolver a pobreza? Me explica como funciona. Eu adoraria ver alguém que me explicar como funciona isso. Que ele vai dar o dinheiro para os pobres. Ele vai combater... O Bolsonaro deu mais dinheiro pros pobres. Até os argumentos idiotas. O Bolsonaro foi melhor. Primeiro, o candidato do sistema bancário é o Lula. Isso é óbvio. Isso é só fazer uma enquete entre o alto sistema bancário. Aliás, isso é manifesto. Isso eu não estou falando como uma conspiração. Isso eu estou falando como algo que é manifesto, que está na internet, que está dito. Tipo, os caras estão falando que ele é o candidato deles. Estão dizendo, o Lula é o nosso candidato. Então, isso é óbvio, certo? Então, ele não vai combater o sistema bancário. Não é isso que vai acontecer, certo? Obviamente. Não tem como. É impossível. Agora, quando fala nós vamos combater a pobreza, como funciona isso? Como se gera riqueza? Eu adoraria entender disso da parte de uma pessoa que é de esquerda, de falar como gera riqueza, como funciona isso, né? Como funciona isso? Porque a geração de riqueza envolve transformação dos meios para você, em termos de economia, para você atender
para você atender as demandas, certo? Então, quando você, para isso, é necessário uma função de trabalho. Você precisa ter uma população produtiva para você gerar riqueza. Óbvio, certo? Você precisa conseguir transformar os bens. Esses bens precisam se organizar na sociedade. Usualmente, eu preciso organizar uma atividade produtiva para que esses bens possam ser distribuídos para a minha vida. Então, usualmente, você monta uma empresa para poder distribuir esses bens. É assim que funciona no mundo real. O Estado ele não consegue substituir a autoridade produtiva, porque o máximo que o Estado consegue fazer é criar uma empresa, certo? E daí o Estado cria uma empresa estatal, que vai fazer o quê? Distribuir os bens. Usualmente, quando eu crio uma empresa estatal, ela não vai distribuir o dinheiro para os mais pobres, ela vai distribuir de maneira hierárquica para os donos da empresa, eles vão ganhar mais do que os que estão embaixo na empresa, como qualquer organização empresarial. Um exemplo de empresa estatal é a Petrobras. Quem ganha mais dinheiro com a Petrobras, quem está em cima na Petrobras. Quem ganha menos dinheiro com a Petrobras, quem está embaixo. Quem tem mais condições de ganhar muito dinheiro da Petrobras, quem está em cima. Quem tem muito poucas condições de ganhar mais dinheiro da Petrobras, quem está embaixo, certo? Então, a empresa estatal, assim como a empresa da União Soviética, assim como a empresa chinesa, elas funcionam igualzinho uma empresa privada. Elas não funcionam de outra natureza, porque não tem como a atividade produtiva se organizar de outro modo. Então, quando você fala que o Estado vai cuidar da economia, na verdade, você está querendo uma empresa que uns caras mandam. Não tem, que tem uns caras do Estado que mandam. Você não tem como substituir a atividade empresarial, porque ela é a única que gera riqueza. Porque a atividade empresarial nada mais é do que organização estruturada para a produção de bens. Por isso, não existe comunismo. Não existe, na verdade, organização não empresarial de produção de bens. Quando o Estado é dono da organização empresarial, o que acontece é que eu tenho uma pequena casta de pessoas que vai lucrar muito mais do que as outras. Então eu evito ter mega milionários, mas agora eu tenho vários mega milionários porque eu consigo sugar a empresa de uma maneira indefinida. Inclusive eu consigo impedir ela de falir, que é um dos únicos checks, né, para impedir os ultra ricos de mandarem indefinidamente na sociedade, é o fato da empresa deles poderem falir, certo? Então eu estou tirando a única coisa que impede os ultra ricos de falirem e, portanto, tirando a única baliza que o cidadão comum tem para que os ultra ricos não mandem totalmente na vida dele. Essa a capacidade de falência é a única. Quando no sistema atual não é feito assim, você funciona por bailouts, ou seja, você dá dinheiro para as empresas grandes não falirem. É por isso que não existe socialismo real. É impossível. É por isso que não existe distribuição que não funcione mais ou menos como uma atividade empresarial. Não tem isso. É por isso que não existe, portanto, como você acabar a pobreza sem as pessoas trabalharem e produzirem dentro de empresas, serem Não tem remuneradas como. com a cidadania de empresas. E, cara, e nenhum. Na boa. Portanto, socialismo é impossível. Não tem socialismo. A conta, Não óbvio, cara, a existe conta isso. não fecha, não tem organização mínima. Cara, eu vou te falar, as pessoas querem trabalho, meu irmão. E onde tem trabalho, Guilherme? No estado que funciona, que facilita o trabalho, que desburocrático. Entendeu? Não tem a Uhum. menor condição, cara. Tu dificulta uma pessoa qualquer a empreender, um parto empreender. Porque, cara, na boa, todo mundo conhece que tem o mínimo de empreendimento, o cara tende a ser de direita, cara. É um negócio assim natural. Ah, são os ricos que são de direita. Por que que o rico vai ser de direita, não de esquerda? Tem minhas dúvidas se é melhor a direita pro rico do que a esquerda. A esquerda é ótima. Eu ia duas vezes por ano pra Disney. O partido da oligarquia é a esquerda, né? Tava achando ótimo pra mim. O partido da oligarquia é a esquerda. No geral, todas as grandes instituições. Harvard é o quê, afinal? É que quando as pessoas falam esquerda, acho que a confusão é que as pessoas confundem muito, que elas acham que a única esquerda é o marxismo-leninismo, né? Muitos brasileiros ainda não caíram a ficha da questão do progressismo, que é o que está dominando a Sim, esquerda hoje. sim. E é o que está dominando a esquerda do Lula. Por exemplo, o Lula, se ele fosse fechado com o modelo chinês, era melhor do que a pauta de governo dele. O governo chinês, com todos os defeitos da China, que tem toda a restrição à liberdade, mas pelo menos eles têm empreendedorismo forte, os caras fazem estrada de ferro, os caras têm segurança pública. O modelo chinês está muito acima da proposta política do Lula. Ele está uns 8 degraus de sanidade acima. Tem aula de os chineses estão dando aula de masculinidade, botando as pessoas para criar empresa e garantindo segurança pública pesada. 1 milhão de defeitos. 1 trilhão de defeitos tem a China, certo? Mas se o Lula fosse igual à China, a pauta dele, pelo menos a parte de segurança pública e família está superior.
Olha o grau de loucura que a gente chegou. O grau de loucura que a gente chegou é que, visivelmente, o governo chinês, em vários aspectos, está à direita da pauta de governo que está sendo proposta pelo Lula. Isso é loucura, isso é insanidade. Assim, o Partido Comunista Chinês o partido, igual uma vez me mandaram. O que você acha de um país em que o partido mais à esquerda é o Novo, e o partido mais à direita é o... Como que é o nome daquele partido de esquerda que é de direita? PCO. O partido mais à direita do Brasil é o PCO e o partido mais à esquerda é o Novo. É uma piada, mas é isso que está acontecendo. Então, a nossa esquerda está à esquerda da China. A mesma coisa acontece com a Rússia. O governo russo é um herdeiro do KGB, né, do FSB. Inclusive, o Putin fazia parte. Então, quando o PCO é o partido mais conservador do Brasil, é porque a coisa ficou muito louca. E essa aderência ao Lula, né, que algumas pessoas têm, é suicida. Eu não sei o que eu não sei o que mais que a gente pode falar, assim, sabe? Eu não sei qual é Guilherme, sabe o que que eu acho que é mal, mal... Na verdade, assim, não digo nem que seja mal explorado. Talvez não tenha chegado onde deveria chegar, como tu falou. Mas é o seguinte, cara, a diferença das pautas de moral e de costumes que o pessoal tenta escantear. A Sim, esquerda ilustrada progressista tenta escantear numa pegada de isso aí não tem nada a ver, isso aí o presidente tem nada a ver, etc e tal, que tem um certo tom de verdade, mas ao mesmo tempo permite trazer todo um governo federal que, óbvio, que vai trazer um monte de gente que discorda de tudo que às vezes o cara tá votando. O que eu acho engraçado é isso, o cara fala, eu não me represento nem o Lula nem o Bolsonaro. O cara é ilustrado, né, Guilherme? O cara, ele tá acima do Lula e do Bolsonaro, então infelizmente ninguém representa ele. Ele não sabe quem ele quer. Se puder o sim. mundo inteiro Você pra pode escolher falar alguém, que ninguém. você pode falar que está Ninguém acima do Bolsonaro, representa mas ele. na real existe uma coisa. Por exemplo, aborto, sim ou não? É exatamente, é Você não isso, está porra. acima É disso. isso, é óbvio. É sim ou não, exatamente. Não é indiferente. As pautas não são indiferentes para as A família pessoas. natural vai ser preservada, sim ou não? Então, as pessoas desconhecem que é simples assim, o discernimento. É Exatamente. É bizarro sim isso. ou não. Não É chegou essa binário. tradução simples. Exato, exatamente. A Mas eu coisa é estou acima do simples. binarismo. Não, mas as coisas são binárias porque existem respostas sim e não para É pautas. muita radicalização. Meu irmão, radicalização é um amadurecimento. Exatamente. A única coisa que vai ter. Primeiro, a palavra radical significa raiz. Radical é só chegar na raiz da questão. Ah, é muita ingenuidade achar que neste momento, certo, a coisa não vai dividir cada vez mais, vai ter que dividir, porque não tem como. Os anos 90 já acabaram. Os anos 90 acabaram no dia em que a revolução sexual envolve a destruição da noção que o sexo biológico existe. Nesse momento, já deveria ter caído a ficha, ter ficado claro que os anos 90 acabaram, entendeu? Porque vamos para uma pauta simples. Nos Estados Unidos tem uma política pública que chama Drag Queen Story Hour. É a pauta de que o seu filho tem Essa que aí tinha ficar uma hora angustia. na semana. Essa tinha angustia Oi? muito. Essa tinha É angustia muito. pauta, porque. Não, mas é que ela não me angustia, mas é que ela é Eu sei simbólica que para mim. eu sei que você sempre volta para esse drag queen É a story. pauta de que um drag queen vai ler uma história para o seu filho uma hora por semana. Metade do país acha que isso viola os seus filhos, que isso é ruim para os seus filhos. E metade do país acha que isso é um direito humano, que isso tem que ser assim. Não tem como não dividir a partir daí, acabou. Vai dividir mesmo. Não tem como, não tem como. Não dá para achar que vai O ter uma pessoa problema inteligente. é o cara discordar e votar no cara que ele discorda, porque esfumaçaram qual é a pergunta. A Mas interpretação da aí, pergunta faz esse, parte da questão. A esse professora é de o problema. português já falava isso na quinta O série. problema não é dividir. O problema é a ilusão da falta de divisão. Ilusão. Esse é o problema. Esse é o Exatamente. problema. O problema é fingirem que não é essa a pauta. O problema todo é que o Lula está usando uma gravata com a bandeira do Brasil, está falando que cristão vota no Lula, está falando que ele não quer destruir a família, e a esquerda finge que a pauta dela não é essa. E aí a galera trouxa acha que vai, concorda. Esse é o problema. Essa é a única coisa. E só o trouxa, que é o direitista, que cai nessa, porque o cara da esquerda já sabe qual é a pauta real dele, entendeu? E aí o cara fala, e aí cai o isentão, que fala assim, não, não. Pô, mas eu não gosto que o Bolsonaro fala grosso. Eu não gosto dele porque Puta. os meus colegas do trabalho acham ele grosseiro. Fala, bicho, o problema é que a Eu divisão que eu queria ver falei essa galera inevitável. tratando a esposa.
Eu queria ver essa galera tratando a esposa, pra ver esses gentlemen. Porra, tá de sacanagem, né, Guilherme? A galera se comunica que nem Pronto. primata, porra, e vai reclamar que o Bolsonaro fala palavrão. O mundo inteiro